A história da medicina está repleta de tratamentos que hoje nos parecem bárbaros ou absurdos, mas nenhum deles se compara à escala da loucura que tomou conta da sociedade americana na década de 1920. Não estamos falando de poções feitas em segredo por curandeiros, mas de uma indústria multibilionária, respeitada por médicos de elite e consumida pela classe alta, que prometia a cura para tudo e a vitalidade eterna através de um ingrediente proibido, o rádio. O elemento que havia fascinado o mundo nas mãos de Marie Curie tornou-se, em poucos anos, o componente principal de uma água da vida, que seria responsável por uma das mortes mais grotescas e evitáveis da história americana. Para entender como um homem no auge da saúde e da riqueza decidiu beber, voluntariamente, mais de 1.400 doses de veneno líquido, precisamos entender o contexto social da chamada Era do Jazz. Nos Estados Unidos, a ciência estava em um pedestal de divindade. A eletricidade, o rádio de comunicação e as novas descobertas na física pareciam indicar que o ser humano estava finalmente aprendendo a dominar as forças invisíveis da natureza. O rádio, o elemento químico, era visto como a fonte máxima dessa energia. Se ele emitia luz no escuro e calor constante, por que não seria o combustível definitivo para o metabolismo humano? No centro dessa obsessão estava Eben Byers. Ele não era um cidadão comum. Ele era um herdeiro, um milionário da indústria do ferro, um atleta amador de elite que dominava os campos de golfe e uma das figuras mais conhecidas da alta sociedade de Pittsburgh. Byers era o arquétipo do sucesso americano. Rico, saudável, educado nas melhores universidades e sempre visto nos clubes mais exclusivos do país. Ele era a própria definição de vitalidade. Em 1906, ele havia conquistado o título máximo do golfe amador americano, o US, Amateur Championship, e seu nome era sinônimo de vigor e competência. A queda de Byers não começou com uma doença grave, mas com um acidente banal. Em 1927, enquanto voltava de um jogo anual de futebol americano entre as universidades Harvard e Yale, ele caiu de uma das camas superiores do vagão-leito do trem. O impacto lesionou severamente seu braço. As dores eram constantes, latejantes, e impediam que ele mantivesse o ritmo frenético de sua vida social e esportiva. Seu médico, um homem que acreditava piamente nas novas tendências da medicina radiativa, recomendou um tônico comercializado como o suprassumo da tecnologia médica, o Raditor. O frasco era pequeno, elegante, com um rótulo que prometia ser uma cura para os mortos-vivos e sol perpétuo. O rótulo explicava que o Raditor continha nada menos que um microcurie de rádio 226 e mais um microcurie de rádio 228, diluídos em água destilada. O fabricante garantia que era uma dose de energia pura para restaurar as funções vitais. Byers tomou o primeiro frasco e, para sua surpresa, a dor no braço diminuiu. Ele sentiu-se renovado. Mais do que isso, ele sentiu um pico de energia que não sentia há anos. Ele foi convencido, não apenas pelo médico, mas pelo seu próprio corpo, de que aquele líquido era o elixir que ele procurava. Ele começou a beber um frasco por dia. Depois, 2, 3. Quando viajava, levava caixas inteiras de Raditor em seu porta-malas. Ele presenteava amigos, namoradas e colegas de negócios com o tônico. Ele acreditava ser um apóstolo de uma nova era na medicina. Mas quem estava por trás dessa água milagrosa? O homem que vendia a morte em frascos era William J. A. Bailey. Ele não era médico, mas apresentava-se com o título de doutor, alegando possuir um doutorado pela Universidade de Viena, uma falsificação completa e documentada que o levaria a se declarar culpado em 1927 pelo exercício ilegal da medicina. Bailey era um charlatão de primeira ordem, um mestre do marketing que entendeu antes de todos que a ciência pode ser usada para vender qualquer coisa, desde que a linguagem seja pomposa o suficiente. Ele montou uma fábrica chamada Bailey Radium Laboratories, em East Orange, Nova Jersey,
e lançou o Raditor com uma campanha agressiva que visava especificamente os médicos. Ele enviava mala direta para milhares de doutores, oferecendo uma comissão de 17% sobre cada frasco que eles prescrevessem aos seus pacientes. Ele sabia que, na década de 20, o médico era a autoridade máxima. Se o médico dissesse que água radioativa era boa, o paciente não questionaria. Embora a Comissão Federal de Comércio, a FTC, investigasse suas atividades continuamente, Bailey operou em um vácuo regulatório que lhe permitiu vender por anos sem ser banido. Ele jogou com a fé humana na inovação. O rastro químico dessa ingestão constante era silencioso, mas brutal. Ao contrário do que o marketing de Bailey dizia, o rádio não era uma energia que entrava e saía do corpo. Ele se comportava exatamente como vimos no caso das Radium Girls. O corpo de Eben Byers, ao ingerir essas doses massivas, passou a processar o rádio como se fosse cálcio. A química aqui é simples e, ao mesmo tempo, aterradora. O cálcio é o tijolo fundamental dos nossos ossos. O rádio, posicionado logo abaixo do cálcio na tabela periódica, tem propriedades químicas idênticas. Ele é uma falsa chave que se encaixa na fechadura do osso. O corpo de Byers não apenas aceitou o rádio, ele o absorveu e o construiu dentro da sua própria estrutura esquelética. Eben Byers, o milionário atleta, começou a transformar seu próprio esqueleto em um depósito de material nuclear. E a parte mais perturbadora dessa história é que, por um longo tempo, ele não sentiu nada além de bem-estar. Durante aproximadamente 3 anos, ele bebeu 1.400 doses de rádio e se sentia rejuvenescido. Ele continuava jogando golfe, frequentando torneios, conquistando mulheres e elogiando o Raditor a quem quisesse ouvir. Enquanto isso, a radiação operava em silêncio, no nível do DNA e da matriz óssea, destruindo o que nenhum espelho poderia mostrar. Não havia dor, não havia sinal. Havia apenas um homem feliz e um esqueleto que apodrecia por dentro. O corpo humano é uma máquina que suporta agressões por um tempo surpreendentemente longo antes de colapsar. E quando o colapso de Byers chegou, chegou de uma vez. A radiação havia causado o que chamamos de osteonecrose, a morte progressiva do tecido ósseo. Os ossos começaram a perder densidade, tornando-se esponjosos e quebradiços. As vértebras começaram a colapsar sob o próprio peso do corpo, mas o sinal mais visível e grotesco começou na mandíbula. O osso da mandíbula é um dos locais onde o cálcio, e, por consequência, o rádio, é mais ativo. O bombardeio radioativo começou a destruir a estrutura óssea de Byers de dentro para fora. Os tecidos moles da gengiva começaram a morrer e a se soltar. Os dentes simplesmente caíam, pois não havia mais osso para segurá-los. A agonia começou de forma lenta, mas o colapso final foi rápido. Em 1931, quando o estado de saúde de Byers se tornou impossível de ignorar, a FTC enviou o advogado Robert Wynne para entrevistá-lo em sua mansão em Southampton, em Long Island. O que Wynne encontrou transformou o caso no escândalo de saúde pública mais famoso dos Estados Unidos. Byers não podia mais comer, não podia mais falar. A face que um dia fora o rosto de uma campanha de vitalidade era agora uma máscara de necrose e dor. Toda a mandíbula superior, exceto 2 dentes da frente, havia sido removida cirurgicamente em uma tentativa desesperada de conter a destruição. A maior parte da mandíbula inferior também havia sido extirpada, e os ossos restantes do seu corpo seguiam se desintegrando, com buracos se abrindo no próprio crânio. Ele estava sendo devorado pelo próprio esqueleto. E o pior de tudo, ele ainda estava consciente. Mentalmente lúcido, ele via o seu próprio corpo se desintegrar, impotente diante de um inimigo que ele mesmo havia convidado para dentro de si, frasco por frasco, durante 3 anos. A morte de Byers não poderia ser escondida em um caixão comum. E, como veremos na segunda parte, o fim de Eben Byers desencadearia consequências que vão muito além de um obituário. Consequências que mudariam a forma como a América regula o que seus cidadãos colocam na boca e que fariam do seu próprio corpo
uma prova científica que o mundo ainda estudaria décadas depois. O estado de Eben Byers, no final de 1931, desafiava as descrições médicas da época. As cirurgias desesperadas para tentar conter a necrose não foram suficientes para deter a destruição. O rádio 226 e o rádio 228, que ele havia ingerido aos milhares de frascos, estavam alojados em todos os ossos do seu corpo: crânio, fêmur, costelas e vértebras. Cada osso era agora uma fonte de radiação constante, destruindo o tecido mole circundante, causando hemorragias e criando buracos na estrutura óssea, como se o corpo estivesse sendo corroído por uma ferrugem invisível e atômica. Em 31 de março de 1932, Eben Byers finalmente sucumbiu. Ele morreu no Doctors Hospital, em Nova York. A autópsia revelou que ele carregava no seu esqueleto 3 vezes a dose letal de rádio. A família determinou que ele fosse sepultado em um caixão revestido de chumbo, uma medida rara na época, para evitar que o solo do cemitério de Allegheny, em Pittsburgh, fosse contaminado pela radiação que ainda emanava dos seus restos mortais. A prova de que a medida era mais do que necessária viria décadas depois. Em 1965, o físico do MIT Robley D. Evans exumou o corpo de Byers para uma pesquisa científica sobre os efeitos da radiação em humanos. O que ele encontrou foi ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. O esqueleto ainda emitia 225.000 becquerels de radiação, praticamente tão radioativo quanto no dia do enterro. Byers havia morrido há mais de 30 anos, e seu corpo ainda era um resíduo nuclear ativo. Evans devolveu os ossos ao caixão de chumbo em Pittsburgh, onde permanecem até hoje. A morte de Byers foi também o golpe de misericórdia para a impunidade de William J. A. Bailey. A FTC, que já investigava Bailey há anos, emitiu em dezembro de 1931 uma ordem formal para que ele cessasse as operações e parasse de fazer alegações terapêuticas sobre o Raditor. O espetáculo da agonia e da morte de um milionário tão famoso, amplificado pelas manchetes de jornais por todo o país, acelerou o processo que já estava em curso. Décadas mais tarde, em 1990, o Wall Street Journal imortalizaria o caso com o título que resumia tudo: A água do rádio funcionou bem até que sua mandíbula caiu. A pressão pública gerada pelo caso Byers e por outros escândalos da época empurrou o Congresso dos Estados Unidos a conceder à FDA poderes que ela sempre precisou, culminando no Food, Drug and Cosmetic Act de 1938, o poder de fechar fábricas, apreender estoques e processar criminalmente quem colocasse produtos perigosos no mercado. Foi uma vitória nascida de uma série de tragédias grotescas, e o caso Byers foi um dos catalisadores mais poderosos dessa transformação. O horror médico, porém, não terminou ali. O caso abriu uma caixa preta sobre os danos da radiação que, até então, eram perigosamente subestimados. Cientistas de todo o mundo começaram a estudar os ossos e tecidos de Byers e de outras vítimas do rádio, descobrindo que o bombardeio radioativo não apenas matava o osso, ele criava um ambiente de mutação constante nas células da medula óssea. Isso explicou por que pacientes que sobreviveram ao envenenamento inicial morriam décadas depois de cânceres sanguíneos raros. O rádio não terminava sua obra com a morte imediata. Ele deixava uma herança genética de destruição que se manifestava anos, às vezes gerações mais tarde. Hoje, quando olhamos para a história do Raditor, vemos mais do que a ganância de um charlatão ou a ingenuidade de um playboy. Vemos o perigo inerente de uma sociedade que idolatra a inovação sem exigir a prova científica. Eben Byers bebeu radiação porque acreditava no progresso. Ele morreu porque a ciência que ele adorava ainda não tinha os filtros necessários para dizer não. A tumba de chumbo de Eben Byers no cemitério de Allegheny, em Pittsburgh, continua lá. Ela permanece como um lembrete silencioso e frio da nossa vulnerabilidade biológica e da nossa capacidade de destruição quando colocamos a fé no lugar do rigor. O marketing, por mais elegante que seja, não pode substituir a farmacovigilância. E a biologia
com sua precisão de bilhões de anos, nunca irá perdoar aqueles que tentam enganar o metabolismo com substâncias que não compreendem. A água radioativa nos deixou um rastro químico que não se apaga, mas nos deixou também uma medicina mais rigorosa, mais cética e, esperamos, mais segura. Se esta